Estamos de volta com o Plugin, um papo com o Maicon Werner da Penso Comunicação aqui de Blumenau. Maicon, recentemente uma nova contratação, um aluno da FURB, ainda estudante, né? Isso. Desempenhou um trabalho muito bacana, desempenhou aqui no laboratório de criação. Como é que é essa relação da agência, da Penso, com os alunos até aqui da FURB e das outras instituições? É muito legal, até porque não está nem um pouco distante, né? A gente procura manter proximidade com o curso. Realmente contratamos há pouco tempo como diretor de arte o Cris, que trabalhou aqui no laboratório. A gente acredita muito nessa relação com a universidade, justamente para dar valor para quem está procurando se profissionalizar, quem está procurando pesquisar. A gente tem bastante contato ainda com professores, seja através de, eventualmente, acaba tendo uma monografia, um TCC para participar, mas também estando presente, auxiliando quando precisar de apoio para evento, né? Tem as semanas acadêmicas aí, eventualmente na revista Job também. Então a gente procura sempre manter um relacionamento bacana com o curso da FURB e também os cursos de publicidade e propaganda aqui da nossa região. O Cris foi realmente contratado. Antes do Cris, teve estagiário, vocês ainda têm estagiário? Nós já tivemos 2 estagiários que acabaram não ficando mais por um problema nosso do que do estagiário. A gente tinha um fluxo de trabalho muito grande e um estagiário merece atenção, merece ter um cuidado bacana, porque ele está ali para aprender, ele não tem obrigação nenhuma. Então, para não comprometer essa pessoa, a gente preferiu deixar para um segundo momento e trouxemos daí um diretor de arte fixo, um diretor de arte pleno, que no caso é o Cris, para dar andamento na pauta e conseguir tocar os jobs por conta. E para quem pretende ser estagiário ou tentar atuar junto com vocês, até nesse crescimento da agência, qual seria o perfil, digamos assim, de um estudante que for lá bater na porta da Penso, eu quero fazer parte do grupo de vocês? A gente sempre brinca, né, porque é importante que a pessoa saiba o que quer, né, tenha convicção, porque todo mundo tem o seu valor. Então não adianta, a gente não acredita nesse negócio, vou chegar aí para fazer café, fazer tudo de graça, não. A pessoa tem que ter o seu valor, tem que fazer o que curte. Lógico que tem 2 medidas, dependendo dos primeiros semestres, ninguém é obrigado a saber o que quer da vida. Só que mais para frente, assim, quero trabalhar com redação, quero trabalhar com direção de arte, meu forte é mídia, é planejamento, enfim. Mas assim, aquilo que a gente percebe ao máximo, assim, é um dos primeiros pontos, cada um tem a sua particularidade. Atualização, né? Falando em direção de arte, por exemplo, a gente acredita que o nosso mercado precisa se equiparar mais com mercados maiores no sentido do uso das ferramentas, né? Tá atualizado, saber qual software usar, saber usar as plataformas corretas, entender da ferramenta. Às vezes você pode não ser o cara mais fera, mas tem que estar afim de se atualizar, tem que estar afim de aprender e saber usar as ferramentas corretas. E também tem que estar afim, tem que ter tesão, tem que ter vontade. Né? Porque se a pessoa está muito assim, meio que vai, meio que não vai, a hora de fazer é agora. A hora de tocar o pau, a hora de entrar, a hora de mostrar serviço, a hora de ficar até as 10 e no outro dia chegar mais tarde, a hora de tentar ficar um sábado, a hora de mostrar, não no sentido de explorar, mas de mostrar que está afim. Não porque o cara é dono da agência, ou porque o fulano está falando isso, não, mas para mostrar que enquanto você está ali, você está aprendendo, você está afim, você está com vontade, porque hoje você está na Penso, mas amanhã você pode estar em Florianópolis, depois você pode estar em São Paulo, daqui a pouco foi para Londres. Entende? Se o cara tem vontade, se o cara está afim, ele pode ir para qualquer lugar. Então ele não precisa ficar preso aqui com a gente se ele tem um puta de um potencial. Mas para isso tem que querer ter esse potencial. Até porque acaba sendo um aprendizado extra classe, né? A gente tem muita teoria em sala de aula, só que às vezes não tem oportunidade de trabalhar principalmente com ferramentas, né? Eu lembro, tu também deve lembrar disso no teu tempo de aluno, mas a gente tem teoria, mas a gente não tem aula das ferramentas, do Core, do Photoshop. Isso tem que ter proatividade para ir atrás. Tem que aprender, né? Não é na faculdade que vai aprender a mexer no Core e no Photoshop. Exatamente. Tem que aprender a pensar, né? Exatamente. E na Penso, então, além de pensar, o estagiário que tiver interesse vai estar aprendendo essas ferramentas e tudo mais. Com certeza. Acho que pensar e, mais importante, pensar na medida certa, né? É o que a gente se propôs a fazer quando a gente abriu a agência, com uma filosofia um pouquinho diferente, que já existe em outros lugares. Aqui até está ficando um pouco mais comum, mas no sentido de duplar criação e planejamento, né? Que seja uma criação planejada e um planejamento criativo. E é o casamento dessas duas coisas que a gente se propõe a fazer para os nossos clientes, seja um clientinho, seja um clientão. Né? É ter um planejamento criativo, é ter um enfoque diferenciado, pensar estrategicamente,
para que aquilo que o nosso cliente precisa seja na medida, seja o suficiente. Porque hoje, cada vez mais, a publicidade está mudando, te permite fazer muito mais por muito menos. Foi esse o tempo que você precisava daqueles investimentos estratosféricos em comunicação. Então, hoje você precisa de uma agência que pense, mas pense da forma como você precisa pensar. Que invista o seu dinheiro para que ele dê o melhor retorno, não só no discurso, mas também na prática. E esse é o nosso foco. É a criação do plano com planejamento na mesma mesa, fisicamente na mesma mesa, que é o que a gente tem na agência. E o Job, ele não vai adiante sem ter essa conversa, sem ter essa interação, planejamento e criação, para ter esse argumento, para ter esse porquê, para ter esse insight criativo. Né? E a nossa visão do planejamento é justamente essa. É um briefing criativo que o planejamento permite que você tenha em mãos, porque o atendimento ele é pragmático, ele tem aquela visão do cliente, ele tem aquela coisa do prazo, ele sabe o que precisa ser feito. O planejamento tem que abrir isso, tem que destrinchar e entregar da melhor forma para a criação. De uma maneira pequenininha a gente tenta fazer isso lá. Foi-se o tempo da dupla de redação e criação? Na Penso, sim. Na Penso, sim. E eu não falo isso só no papel. Né? Não falo isso só no discurso, só no argumento. Cada ação que a gente oferece, falando um pouquinho dos nossos trabalhos, a gente tem materiais em jornal, em televisão, direto por causa da conta de varejo, mas a gente também tem clientes que nos permitem, clientes menores, que nos permitem pensar estrategicamente. Pensar numa ação para Dia dos Namorados, pensar numa ação para Dia das Mães, pensar numa ação online um pouco diferente para falar quanto que um guindaste consegue levantar de uma maneira diferente, de uma maneira online, de uma maneira interativa com o nosso público. A gente também tem ações que estão para entrar ali no cinema, publicidade no cinema, aqui em Blumenau a gente está para fazer também. Então, a grande sacada é a gente conseguir encontrar os canais legais. Às vezes, você para na frente de uma peça, você pensa, puta, eu queria ter feito isso, né? E é isso que te move. E isso não precisa ser necessariamente uma sacadinha super legal, mas uma ideia. A ideia está em qualquer lugar. Está numa ação de rua, está numa ação online, está num anúncio de revista bem sacado. Então, é isso que essa dupla e essa interação do planejamento com a criação, com todo mundo que está ali, isso permite que a gente consiga ter esse resultado. Não é só uma segmentação de público, é uma segmentação até dos próprios meios para se distribuir, para chegar nesses públicos. Até porque anunciante menor, ele também não tem acesso a verba muito alta para ter a mídia de massa, para conseguir estar no horário nobre da televisão, por exemplo. Então, cada vez mais se faz importante que você consiga direcionar a verba dele para uma ação igualmente impactante ao horário nobre da televisão, mais barata e que dê resultado. Não é uma tarefa fácil, logicamente, precisa alguém para pensar isso e para chegar nesse resultado. Principalmente questão de verba, né? A gente já viu nos outros programas, conversando com as outras agências, nunca é tarde para perguntar e nunca vai ser demais, mas tu acreditas ainda que tem clientes que veem a propaganda ou a comunicação como um gasto e não como um investimento à sua própria marca? Eu acho que, como tudo, existem clientes e clientes, né? Existem clientes que podem ver como gasto. Não necessariamente esse é um cliente para uma agência que pense de uma forma estratégica, que pense de maneira que isso é um investimento, de fato é um investimento. Talvez eles veem como gasto porque no passado ou em alguma outra situação ele fez um investimento e não teve retorno. Investimento só é investimento quando tem retorno. Então, gato escaldado tem medo de água fria. Então, se em algum momento ele acaba não tendo esse retorno, ele começa a criar na mentalidade dele que aquilo é um gasto. O que pode ter, e talvez até tenha, é que publicidade não é um investimento tão necessário, ou o valor talvez não deva ser tão alto, né? Principalmente em se tratando de anunciantes um pouco menores. Então, investimento, de fato é um investimento, mas alguns veem talvez como um investimento que não precisa ser tão ousado, alguns pensam que tem que ser um investimento. A gente tem clientes que têm um investimento bacana de comunicação, mas ainda atrelam muito isso ao seu resultado. Então, esse mês aí não deu muito certo, nós temos que frear. Né? Então, é essa dinâmica de mercado que tem que estar preparado para ter agência. Quando o aluno pensa, eu quero abrir uma agência e tal, tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para as coisas que você não imagina que vão acontecer, tem que estar preparado para as dificuldades, eventualmente com fornecedores, com parceiros, enfim, coisas que, como a gente falou, o curso não vai preparar. Seria legal se todo mundo pudesse tentar abrir uma agência e aprender na marra como é que funciona. Não é prático, não é funcional, a gente ia desmoronar como um castelo de cartas. Mas no dia a dia isso acaba te provando muitas coisas que, assim, não é fácil, não é para qualquer um, assim, mas tem que ter vontade fazendo e lidando com essa relação verba, investimento, gasto, você consegue chegar no meio termo, eu diria, então, né? Aqueles que vêm como gasto e aqueles que vêm como investimento. Falando do mercado de agências, a gente vê um grande número de agências aqui na nossa região. Está tendo espaço, assim,
principalmente para você que está começando, porque a gente sabe que não é fácil começar, né? Por mais que tenha experiência e tudo mais de outras agências, mas para quem está começando, tá sendo bacana conquistar esse espaço? Tem mercado, é um desafio, um após o outro. A gente sabe que... A gente sabia que não ia ser fácil, na verdade, se você vai abrir qualquer negócio, né? Até farmácia, que não falta em Blumenau. Mas a gente sabe da dificuldade, tem espaço, tem mercado, só que ao mesmo tempo que eu vejo bastante agência abrindo, eu também vejo algumas agências saindo de mercado, mudando seu foco, se integrando umas às outras. Então, talvez isso é uma equalização natural do mercado, porque de fato o mercado tem bastante agência, e não só agência, bastante profissional para fazer bastante coisa. Às vezes aquele cara que trabalha com freelancer, ou aquele cara que trabalha só com estúdio de design, não é agência de propaganda. Então, e isso é uma coisa que vai acabar acontecendo naturalmente. O mercado vai se equalizar e eventualmente algumas vão surgir, outras vão desaparecer, só que por experiência própria, por estar no dia a dia, estar dando ali a cara para bater, sofrendo, apanhando, ficando brabo, ficando feliz, mais feliz do que brabo, ainda bem. Então a gente percebe que tentando fazer direito, tendo um bom relacionamento com os clientes, tendo um bom relacionamento com o mercado, espaço tem, é só saber fazer direitinho. Beleza, Maicon. Nostalgia, voltar ao plugin? Muita nostalgia. Ver de novo alguns dos móveis que eu ajudei a fazer, encontrar as pessoas que eu tinha contato quase que diário, já faz um bom tempo. É sempre bom e eu estou pronto para voltar quando vocês quiserem. Seja sempre bem-vindo ao plugin. Agradecendo a tua presença. Valeu, cara, por estar aí. Tá falando um pouco aí da agência e tudo mais. Eu que agradeço. Valeu. Isso aí. Conversamos com o Maicon Werner, da Penso Comunicação aqui de Blumenau. Para você que quer participar do plugin é fácil, pode enviar o seu e-mail, sugestões e dicas pelo e-mail plugintv@gmail.com e pode também seguir nós no Twitter, atualizando diariamente plugintv, @plugintv. A gente fica por aqui e até o próximo programa.